Olá, bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou esposo da Ilana. Ela pediu para eu estar vindo aqui no lugar dela, tendo em vista que ela tem um pouco de timidez, dificuldade de falar frente a uma câmera, né? A gente gostaria de fazer uma denúncia aqui para todos os órgãos regulamentadores, seja o PROCON, seja o consumidor.gov, seja o Bacen também, que não é propriamente um órgão regulamentador, mas também atua frente a essas denúncias que a gente manda para eles, né? E esse vídeo é um vídeo que a gente está fazendo não somente para o nosso caso, mas também para poder auxiliar outras pessoas que estão com o mesmo problema que a gente. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Narrar um pouquinho o que aconteceu. A gente vem pedindo o cancelamento do débito em conta corrente desde julho de 2024. A gente vem pedindo esse cancelamento de débito em conta. E quando a gente chegou lá, a nossa então gerente, para preservar o nome dela, não vou falar, mas falou para nós que a gente deveria fazer uma nova, tipo, contrato com eles, com com o objetivo de reformular todo aquele acordo, mas que teria um custo de 20% sobre tudo aquilo que a gente tinha. Falei, não, não tem cabimento isso, né? E a gente perguntou, não é possível fazer? Ela informou categoricamente para nós que a gente não tinha esse direito de cancelar o débito em conta corrente. Pois bem, tendo visto que a gente não sabia, não sabia que tinha esse direito, na realidade, na época, né? A gente permaneceu pagando conforme foi celebrado no presente momento. Acontece que recentemente, no mês passado, saiu na notícia do Metrópolis referente a um despacho que saiu 522 falando a respeito do Banco de Brasília. E eu acabei vendo essa informação. E quando eu vi essa informação, eu falei, rapaz, eu não acredito. Eu olhei para minha esposa, que a gente estava deitado, falei, amor, olha isso daqui. Saiu um despacho e a gente já tinha esse direito já antes, a gente não sabia por falta de conhecimento, né, na época, então, informação também que não condizia com a realidade naquela época, porque a gerente falou que não tinha o que fazer. Mas é controversa essa questão e eu vou até falar daqui a pouco o motivo do porquê. Aí saiu o despacho. Eu não vou ler o despacho completo, está aqui impresso o despacho. Eu vou ler somente um trecho desse despacho aqui. Despacho número 522 de 2026. É importante vocês anotarem aí também. Determinar ao Banco de Brasília, BRB, cautelarmente que disponibilize no prazo de 48 horas, na página inicial do seu sítio eletrônico oficial, em local de destaque, bem como seu aplicativo para correntistas, sobre a forma de alerta, informação clara e ostensiva acerca do direito do correntista de cancelar a qualquer tempo a autorização de débito automático em conta corrente, especialmente aqueles decorrentes de operações financeiras celebradas com o próprio BRB, acompanhada de indicações dos canais disponíveis para o exercício desse direito. Bom, aqui já diz tudo. Aí quando a gente ficou sabendo dessa informação pelo site da Metrópolis, que depois de uns dias, acho que foi dia 14 que saiu, 12 ou 14 do mês passado, de abril. E logo na sequência, o G1 e outros sites também publicaram esse problema que muita gente estava tendo com o Banco BRB. Pois bem, tendo em mãos essa informação aqui, e obrigado ao Metrópolis por fazer essa excelente reportagem e comunicação ao público de algo que é tão interessante, eu fui procurar um pouco mais a fundo, né, referente aos nossos direitos. Pois bem, procurando referente aos nossos direitos, eu vim aqui encontrar aqui a resolução, só um minutinho que eu grifei aqui também para deixar tudo organizado, mas a resolução está aqui, é a 4790 de 2020, que nos dá essa autonomia de cancelar a qualquer tempo o débito em conta corrente. Então, ó, peguei e já coloquei na página 3 de 5 dessa referida resolução, que informa do cancelamento da autorização de débito. Artigo 6º. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Aí, artigo 7º, inciso 1º. A instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição do cancelamento recebido do titular em até 2 dias úteis contados do recebimento. 2 dias úteis. Pois bem, desde o período que a gente já tinha solicitado, que é desde o ano passado, eu fiz umas continhas básicas aqui, anotei, deu 332 dias já, que a gente pediu, mas foi uma informação controversa, que não é verídica. Isso daí, quem tem que ser apurado, né, o porquê que falaram essa informação que não é verídica.
E desde quando eu entrei no consumidor.gov, no Bacen, em todos os meios de comunicação, órgãos regulatórios, aliás, para tentar resolver esse problema de e-mail extrajudicial, não tive solução e já fazem 30 dias. Então, eu gostaria de deixar aqui consignado consignado essa denúncia aqui com relação a vocês. Eu gostaria de trazer mais uma informação que ainda demonstra como que, ao nosso ver, o BRB age. É uma opinião nossa, isso daí vai ter que ser apurado pelos autos, mas uma opinião nossa, meu e da minha esposa, é que o banco age sim de má fé com relação ao nosso caso, provavelmente tem vários outros. A gente procura, quando a gente viu a notícia do Metrópolis, a gente viu vários comentários falando do mesmo problema. Mas eu gostaria de trazer uma notícia muito importante aqui. Olha só, a gente fez a solicitação, a gente abriu um outro protocolo e falaram assim pra gente. A gente foi no banco novamente, esses tempos atrás, e tentamos abrir. Era quinta-feira no dia 30. Isso, quinta-feira no dia 30 de abril, a gente foi lá no banco para conversar com a determinada gerente, que a gente vai preservar também o nome para poder não... Enfim, e ela falou, ó, teve uma reunião com o superintendente, todos os casos de débito automático seriam cancelados e você poderia abrir um novo saque. Pois bem, eu de boa fé fui lá, a gente ia na delegacia naquele dia, a gente não foi, a gente de boa vontade falou, a gente quer resolver o problema, então vamos resolver o problema. Ela prometeu para nós que após a abertura do saque seria resolvido dessa vez. Pois bem, vocês estão vendo esse vídeo, significa que o problema não foi resolvido, hein? Aí o prazo era dia 30 e o prazo para poder responder até o dia 7, salvo engano, 7 agora de maio. E a gente teve uma outra negativa, a gente não conseguiu resolver o nosso problema. Por que essa notícia é importante? Porque o que acontece? No dia 7, acaba um prazo que o próprio BRB tinha para poder responder o despacho 522, porque o despacho 522 de 2026, ele já tinha um prazo para que o banco se adaptasse, e já findou-se esse prazo, já passou esse prazo para se adaptar, e passou esse prazo, o banco não atendeu. Então, o que acontece? Olha a informação interessante. Mesmo após a determinação da Senecom MJSP, divulgada em 6 de 2026, que concedeu o prazo de 48 horas para adequação, recebi eu, dia 8/5 pela manhã, mensagem genérica informando que o meu caso ainda estaria em análise. Dia 7 foi encerrado e dia 8 teve uma informação de que o caso foi encerrado e estaria em análise internamente lá. Olha a contradição. Sem o efetivo cancelamento do débito automático. Tal conduta contraria a resolução 4790 de 2020, despacho 522 de 2026, Senacom, e a própria determinação cautelar expedida contra o BRB, conforme documentos em anexo. Pois bem, a gente tentou todos os meios administrativos. Junto com isso, a gente também tinha feito inicialmente, no mês passado, um boletim de ocorrência, né? Porque é um direito, não sei se é o termo certo, mas é um direito líquido e certo, ao meu entendimento, né? Para quem é formado em direito, provavelmente não é esse termo, mas a gente tem o direito de fazer o cancelamento desse débito automático e o BRB, ele não está concedendo isso, mesmo depois dos despachos, as determinações do Senacom contra o BRB. E com isso, eu estou aqui em minhas mãos aqui, o boletim de ocorrência que nós fizemos. Eu vou ler aqui por cima para demonstrar como que eles agem de má fé, né? Então, assim, vou ler aqui sucintamente. Compareceu esta delegacia de polícia, a minha esposa Ilana, para fazer prestação de declarações complementares. O declarante informa que, apesar de ter formalizado o boletim de ocorrência anterior e acionado diversos órgãos de controle às irregularidades por parte da instituição financeira BRB, persistem. Informa o declarante que possui reclamações ativas junto ao Banco Central, portalconsumidor.gov, ao Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC, sobre o protocolo tal, ressalta que o referido protocolo estava aberto. Só para finalizar e resumir aqui.
Tá aqui. O qual teria determinado que o BRB informasse, que seria o despacho, de forma clara e direta do consumidor de cancelar o débito automático a qualquer tempo, citando a retenção integral do débito como uma prática já documentada, incluindo o extrato bancário do débito realizado em 6/5/2026. Os protocolos seguem aqui e a gente pediu para solicitar a apuração de eventuais crimes contra o consumidor, porque isso a gente colocou aqui, ó. Solicita a apuração de eventuais crimes contra o consumidor, como apropriação indébita, estelionato ou tipos penais que a autoridade policial entender cabíveis, pleitando que esse registro seja vinculado expressamente à ocorrência anterior. E a gente vem aqui trazer, só para finalizar, que o BRB se aposta do seu salário, entendeu? Eu estou falando pelo nome da minha esposa, mas o BRB, ele quer dizer quando você pode cancelar ou não, e ele que movimenta o seu salário. Você não tem autonomia com relação ao BRB. Ontem à noite apareceu no meu aplicativo, no aplicativo da minha esposa, uma mensagem referente ao cancelamento do débito. E a gente colocou. Eu vou ler, fazer uma leitura clara aqui de como que eles estão. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas certamente não foi da legislação vigente aqui, os despachos e os protocolos. Aqui eles estão embutindo várias outras. É como se fosse um contrato. A gente até cancela para você, desde que você atende alguns critérios aqui. Eu vou fazer a leitura aqui. Autorização de inibição de débito. Eu e Lana, eles mandaram isso aqui no aplicativo, tava lá para autorizar ou não autorizar. Portador CPF tal, solicito a inibição de débito na conta tal, referente aos contratos abaixo. Vale ressaltar que o BRB, ao nosso entendimento, faz um jogo muito malicioso. A gente fez uma breve pesquisa aqui, falando que inibição pode dar vários entendimentos e não o cancelamento de débito em conta corrente, que é o que a gente está solicitando. Aí aqui, é uma mensagem pronta e você podia dizer autoriza ou não autoriza. Estou ciente de que o banco não efetua estorno de débitos realizado dentro das 48 horas da solicitação, nem cancela os provisionamentos existentes em conta. As parcelas vencidas, ponto 2. As parcelas vencidas e em atraso serão pagas de acordo com o modo de pagamento vigente na data de seu vencimento, permanecendo com o modo de pagamento débito em conta. Ponto 3. É necessário manter os contratos em dia para evitar cobrança de encargos e tributos decorrentes da operação de crédito, bem como a sua negativação no Serasa, inclusão de protesto de cobrança judicial. 4. As taxas contratuais e saldo devedor da operação serão autorados conforme estabelecido em contrato. Ou seja, é o banco que pode falar, ó, hoje você está em débito em conta, amanhã, se a gente quiser tirar... a gente pode cancelar o débito em conta, mas amanhã, se a gente quiser cancelar, a gente cancela e volta para o débito em conta. Entendeu? É isso que o banco está informando aqui para a gente. As taxas contratuais e saldos devedor da operação serão alterados conforme estabelecidos em contrato. Amparo artigo 14 da resolução. E o outro ponto, o último ponto, fui orientado sobre emissão de boletos. Bom, a gente não foi orientado com relação a nada. A gente fez um pedido. E aqui, isso daqui a gente imprimiu, mas a gente tem um print, a gente está guardando todas as provas aqui. A gente exauriu todos os meios que a gente poderia fazer para tentar resolver esse problema de cancelamento. A gente só quer simplesmente cancelamento de débito em conta. A gente já foi no Juizado Especial Civil, a gente já foi em todos os meios de órgãos regulamentadores para tentar resolver, e até o presente a gente não consegue. Então, eu gostaria de pedir para você que está passando também pelo mesmo problema com relação ao BRB, comente aqui. E se esse vídeo também te ajudou de alguma forma com novas informações do que você pode fazer, dá um joinha para fortalecer, porque esse vídeo é um intuito de que chegue aos órgãos regulamentadores e que todas essas práticas abusivas do BRB contra o consumidor, contra o direito certo que o consumidor tem, sejam apuradas pelos órgãos competentes. Assim, eu gostaria de encerrar e que essa luta não é só minha também, e tem muita gente, tanto é que tem o despacho 522/2026, que saiu inclusive um pouquinho depois de eu ter feito a abertura no consumidor.gov. Então é isso. Espero que a gente consiga conquistar os nossos direitos, que a gente tenha um amparo legal e vamos continuar na luta aí até a resolução do problema.